Há alguns meses eu gravei um vídeo falando sobre perfuração de tímpano, para explicar um pouco melhor sobre um problema que é muito comum no dia a dia de um otorrinolaringologista. Esse foi um dos vídeos que mais teve visualizações aqui no canal e também um que levantou mais dúvidas dos meus seguidores. E foi pensando nessas pessoas que ficaram ainda com dúvidas sobre a perfuração de tímpano que eu resolvi gravar esse novo vídeo para sanar ainda alguma dessas dúvidas. Eu sou Rafael Monsanto, médico especialista em otorrinolaringologia, e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Fique ligado! Existem muitas causas que geram a perfuração de tímpano. As mais comuns no dia a dia são as infecções de ouvido, principalmente aquelas que fazem o ouvido vazar por um período muito grande, e também as perfurações causadas por trauma, como por exemplo quando coloca o cotonete muito para dentro do canal do ouvido, e também em caso de acidente ou pancada na cabeça ou na orelha. Apesar disso, algumas pessoas elas acabam descobrindo que tem a perfuração de tímpano simplesmente quando ou mergulham na piscina ou quando passam no médico e vão fazer uma avaliação e aí descobrem que tem uma perfuração de tímpano. Por que isso acontece? Bom, a parte de dentro da orelha, que é aquela que fica atrás do tímpano, ela recebe vasos sanguíneos bem pequenos, então a chegada de sangue para essa região é muito pequeno. Muitas vezes ela é somente suficiente para prover o mínimo necessário de vascularização, de chegada de sangue, que esses tecidos de dentro da orelha precisam para se manter vivos. E que tecidos são esses? É a pele que recobre a parte lá de dentro da orelha, os ossinhos da audição e também a membrana do tímpano. Além da chegada de sangue, esses tecidos eles também precisam de uma chegada de oxigênio adequada para eles se manterem vivos também. E da onde vem esse oxigênio, já que a parte lá de dentro, o canalzinho do ouvido, ele é fechado pelo tímpano? Existe só uma comunicação da parte lá de dentro do ouvido com o meio externo, que faz com que o oxigênio chegue até lá. É através de uma comunicação que o ouvido tem com o nariz, lá no fundo do nariz, que é o que a gente chama de tuba auditiva, que é essa estrutura que abre de vez em quando para fazer com que o ar chegue lá na parte de dentro do ouvido. O que acontece com algumas pessoas é que por algum motivo, seja por um defeito de fabricação dessa tuba auditiva, ou seja, um problema anatômico, seja por conta de rinite, sinusite ou alguma alteração nasal, às vezes essa tuba auditiva ela não abre o suficiente para fazer com que chegue o oxigênio que essa parte de dentro do ouvido precisa. Então não chega oxigênio suficiente para prover tudo que essas peles, esses tecidos e o tímpano precisam para se manter vivos. Algumas pessoas elas até percebem que tem problema nessa comunicação, principalmente quando, por exemplo, elas saem de uma região que tem uma pressão e vão para outra. Por exemplo, quando elas descem a serra de carro, vão para o litoral, ou quando elas andam de avião. Aí percebe que o ouvido fica um pouco tapado e demora um pouco mais para perceber que o ouvido vai abrir. Então essas pessoas são pessoas que têm risco de desenvolver alguma hipoventilação, ou seja, uma menor oxigenação dessa parte lá de dentro do ouvido. Então o que pode acontecer em algumas pessoas? Pode acontecer de você ou ter uma quebra nesse equilíbrio da chegada de sangue para esses tecidos lá dentro do ouvido, ou então uma baixa oxigenação, o que faz com que esses tecidos entrem num processo de necrose, ou seja, eles vão morrendo lentamente e com esse processo, quando é numa fase um pouco mais avançada, ele pode gerar defeitos nesses ossinhos do ouvido ou então uma perfuração espontânea de tímpano. É lógico que esses problemas eles costumam acontecer principalmente quando você tem algum fator predisponente, como por exemplo uma infecção crônica de ouvido ou algum outro problema que possa gerar essa redução na chegada ou de sangue ou de oxigênio lá para a parte de dentro do ouvido. De qualquer forma, qual que é o principal ponto? O principal ponto da perfuração de tímpano não é a perfuração em si. É primeiro avaliar para ver se existe uma infecção crônica da parte lá de dentro do ouvido que vai demandar um tratamento específico ou se é só a perfuração de tímpano. Na maior parte das vezes, se a perfuração de tímpano não está associada a uma infecção mais crônica, o tratamento costuma ser com cirurgia, que é uma cirurgia dentre as cirurgias possíveis do ouvido, uma das que tem maior chance de sucesso, que é o que a gente chama de timpanoplastia, ou seja, a gente usa um enxerto para cobrir essa perfuração e fazer com que o ouvido volte à situação de normalidade. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre as técnicas de cirurgia que são usadas para fechamento do tímpano, deixa nos comentários, porque daí eu faço um vídeo específico sobre o tratamento cirúrgico da perfuração de tímpano. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.
Se você gostou, compartilha com as pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto. E se você gostou também, se inscreve no meu canal para você ter acesso a vários vídeos que eu fiz sobre doenças que afetam o ouvido, o nariz e a garganta. Muito obrigado e até a próxima.